Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. A segunda preliminar, senhor presidente, seguindo a ordem aqui do sumário, é a preliminar... E agora? O que acontece? Esse é um dos votos. São 5 ministros na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. É muito relevante. Mas abriu a divergência. Abriu a divergência. Porque coloca possibilidades de ação para os advogados de defesa. Dos embargos, é isso aí. Após o encerramento do julgamento que deve acontecer na sexta. Os advogados podem sair da sala nesse momento, se dirigir a um computador e começar a escrever o seguinte: ao excelentíssimo senhor relator do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro fulano de tal, e aí começa. Venho, por meio desse, solicitar embargos de declaração infringentes, que eles já estão Isso se não usar a inteligência artificial, né, Pedro? Eu estou brincando aqui, é claro que os embargos já estão bem adiantados, né? Mas é esse trecho aí que a Thaís chamou exatamente na hora, e o jornalismo às vezes tem dessas, né? A gente, ao longo do julgamento aqui, fica trazendo vários momentos. Às vezes você pega um momento lá que só tem saudação, cumprimento, um momento difícil de uma discussão mais técnica. Nesse caso aqui, o ministro Fux deu o que a gente costuma chamar no jornalismo de a sonora, o trecho importante a ser retirado, né? Em que ele conclui ali a primeira preliminar, dizendo que o Supremo Tribunal Federal não é competente, e aqui leia-se competência do ponto de vista jurídico, não é o foro adequado para esse tipo de análise. E ele explicou por quê. A Constituição coloca lá o foro por prerrogativa de função, que é um foro privilegiado, a gente não chama assim, mas é um foro privilegiado, porque traz privilégio para algumas autoridades, e tem que trazer em alguns casos mesmo, mas não em todos. Essa questão ligada, então, a uma das chamadas preliminares. O ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino tinham dito, afastaram esse pedido das defesas a respeito. Não, o Supremo é o foro competente. O ministro Luiz Fux diz que não é competente. Então tem aí um ponto para ser levado para frente esse julgamento em grau de embargos. Daqui a pouquinho tem mais um trecho, né, desse voto do ministro Luiz Fux, que vai se desenrolar ainda durante toda a manhã de hoje. Lembrando que hoje só tem reserva de sessão para a primeira turma até o meio-dia. Por quê? Porque à tarde tem sessão no pleno do Supremo. Eles não podem analisar esse caso. Eles vão analisar outros casos, e justamente o cronograma foi feito para não paralisar o Supremo Tribunal Federal, como já aconteceu em outras oportunidades.